E aí, pessoal, chegamos na nossa aula sobre equação do primeiro grau. Eu resolvi trazer essa aula para o nosso curso porque é um assunto muito recorrente em concursos públicos. É um assunto fácil de se resolver. Sim, realmente é um assunto muito fácil, mas é um assunto que ele é muito frequente em concurso público e por isso eu resolvi trazer para o nosso curso para a gente estar aí reforçando a nossa ideia sobre uma equação do primeiro grau. Então vamos lá, professor. O que é a forma genérica? Bom, a forma genérica de uma equação do primeiro grau é essa daqui, ó. Você vai encontrar uma equação do segundo grau, do primeiro grau, dessa forma: ax mais b igual a zero. O meu a, ele é um coeficiente, ou seja, ele é um número qualquer. Ele pode ser qualquer número real diferente de zero. Ele pode ser qualquer número. Ele só não pode ser zero. Beleza? Se ele for zero, eu não tenho uma equação do primeiro grau. O meu coeficiente A, ele pode ser qualquer número diferente de zero. Aquele asterisco ali indica que não pode ter o número zero. Pode ser qualquer número menos o zero. Já o meu coeficiente B, ele pode ser qualquer número, incluindo o zero, qualquer número real. Então, eu posso ter qualquer número real ali, incluindo o zero. E aí você vai me perguntar, professor, como que eu sei que essa daí é uma equação do primeiro grau? O que diferencia a equação do primeiro grau das outras equações? É justamente, ó, o expoente ali da nossa incógnita. O expoente 1 significa que é de grau 1, uma equação do primeiro grau. Beleza? E o que seria a raiz, professor? A raiz, pessoal, seria o valor da nossa incógnita. E como que eu faço para descobrir a minha raiz? Para descobrir a raiz de uma equação no primeiro grau, nós precisamos isolar, vamos isolar o x, tá? E quem é o x? O x é a nossa incógnita. Então, eu tenho aqui o meu x igual a minha incógnita. Show de bola? Então, numa equação do primeiro grau, nós devemos descobrir o valor da nossa incógnita, ou seja, a nossa raiz. Então, vamos lá. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender como que a gente resolve aqui uma equação do primeiro grau. O primeiro exemplo que eu tenho para te dar é esse aqui, ó. 2x mais 16 igual a zero, tá? Professor, sempre vai ser igual a zero numa equação do primeiro grau? Não. A gente coloca igual a zero, uma igualdade ali que a gente coloca igual a zero, mas pode ser igual a qualquer número, tá? Não se restringe ao número zero. Poderia ser igual a menos 3, poderia ser igual a mais 16, menos 16 ou qualquer outro número. Não se restringe apenas ao número zero. Então, vem aqui comigo. Como que a gente vai resolver isso? Bom, para me encontrar a raiz, eu disse que eu preciso... Ali diz o quê? Diz que eu preciso isolar a minha incógnita, isolar o meu x. Então, eu vou ter aqui 2x igual... Esse 16 vai para o lado direito do sinal de igual, vai mudar o sinal. Eu vou ficar com 2x igual a menos 16. E aí eu vou ter agora o meu x sozinho, que é quem eu quero descobrir, igual a menos 16 dividido por 2. Quando um número passa para o outro lado, ele inverte a operação. O 2 estava multiplicando, passou dividindo. Eu tenho aqui uma divisão entre um número positivo com um número negativo. Sinais diferentes na multiplicação e divisão dá negativo. 16 dividido por 2 dá 8. Então, aqui, ó, o valor da nossa incógnita é igual a menos 8. Outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês é esse aqui, ó. Mais um exemplo aí para vocês, ó. 3x menos 81 igual a zero. Como que eu vou resolver isso daqui, ó? Simples, mesma coisa. Vamos isolar a nossa incógnita. Então, primeira coisa que eu devo fazer, pegar o menos 81 e jogar para o outro lado do sinal de igual. Então, vamos lá, eu tenho 3x igual a mais 81. Mudou, né? Inverteu a operação, que era subtração, virou adição, né? Era negativo, virou positivo. E agora eu vou isolar o meu x, vou pegar o 81 que já está do lado de lá e vou dividir por 3.
81 dividido por 3, eu vou encontrar x igual a 27, tá? X igual a 27 é a resposta do nosso segundo exemplo. E agora, mais um exemplo aí de equação do primeiro grau para vocês, ó. Próximo exemplo que eu tenho aqui, ó, 9x menos 54. 9x menos 54 igual a 0. É uma igualdade? É. Tem uma incógnita? Tem. O grau dessa incógnita é 1? É. Então, nós temos aí uma equação do primeiro grau. Vou continuar com 9x. 54 passa para lá, né? Negativo fica positivo. X agora vai ficar isolado, sozinho. 54 dividido por 9, o valor da minha incógnita, ou seja, a minha raiz, é igual a 6. Valor de x igual a 6. Show? É dessa forma que a gente vai fazer para encontrar os valores da nossa raiz, da nossa incógnita, da nossa equação do primeiro grau. A partir de agora, eu vou te mostrar algumas questões de concurso público, nível concurso público, para você ver como que a gente vai aplicar, como que a gente vai resolver questões de equação do primeiro grau quando for fazer aí um concurso público. Então vamos lá. Primeira questão é essa daí. Olha o que diz a nossa questão. Um trem percorreu a distância de 240 quilômetros com uma parada de 5 minutos. Ó, uma parada de 5 minutos na metade do caminho. Se na primeira metade a velocidade média foi de 40 km por hora e na segunda metade foi de 60 km por hora, então o tempo total gasto pelo trem no percurso foi de... Bom, então vamos lá. O que a gente precisa fazer para resolver essa questão? Primeira coisa, vamos fazer aqui um desenho como se fosse o percurso, tá? Então, eu tenho aqui o percurso, tá? O trem saiu daqui, veio até aqui, só que no meio do caminho, exatamente na metade, na primeira metade, depois que ele percorreu a primeira metade, ele fez uma parada de 5 minutos. Então, eu tenho isso aqui, ó. 5 minutos parado aqui, tá? Então, eu tenho 5 minutos aqui. Ele saiu, ele percorreu 240 quilômetros na primeira metade, tá? Primeira metade, ele percorreu 240 quilômetros e na segunda metade ele percorreu o quê? Ele percorreu 240 quilômetros também, beleza? Porque ele diz que na primeira metade, ou seja, na metade do percurso, ele tinha percorrido 240 quilômetros. Então, a primeira metade 240 e a segunda metade 240 quilômetros também, beleza? E aí ele continua dizendo o seguinte, tem uns 5 minutos ali parado e na primeira metade a velocidade desse trem era de 40 quilômetros por hora, show? Já na segunda metade esse trem estava a 60 quilômetros por hora. Beleza. E aí ele quer saber o quê? Ele quer saber o tempo total gasto pelo trem no percurso. Ele quer saber qual foi o tempo gasto juntando a primeira metade, mais a segunda metade e mais a parada de 5 minutos. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma divisão. Vamos primeiro na primeira metade, tá? Então eu vou fazer o cálculo metade. Opa, primeira metade, ele fez o quê? Ele foi a 40 quilômetros, tá? Ele foi a 40 quilômetros em 1 hora. Ele percorreu 40 quilômetros em 1 hora. A primeira metade é o quê? 240 quilômetros. Então, ele percorreu 240 quilômetros em quantas horas? Eu não sei em quantas horas, eu vou chamar aqui tempo 1. Eu vou botar T1. Meu tempo, a minha incógnita aqui vai ser a letra T, tá? O meu primeiro tempo poderia ser X? Poderia. Poderia ser Y? Poderia. Qualquer letra, não tem problema. Aqui nós temos agora uma regra de 3 diretamente proporcional, tá? Eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional e você já aprendeu em aulas anteriores
que quando nós temos uma regra de 3 diretamente proporcional, multiplicamos cruzado. 40 vezes T1, eu vou ficar com 40 T1, igual a 1 vezes 240, vai dar 240, beleza? Passa ali o 40 para o outro lado, dividindo, eu vou ficar com 240 dividido por 40. Elimina ali os dois zeros e o que me sobra ali vai ser o quê? 24 dividido por 4. O tempo, tá, da primeira metade foi o quê? 24 dividido por 4 vai dar 6. Então, o meu primeiro tempo na minha primeira metade foi de 6 horas. 6 horas foi o percurso, foi o tempo que esse trem demorou para ir do início até a metade, tá? Na primeira metade, o trem, ele demorou 6 horas. Agora, vamos resolver aqui, ó, a nossa segunda metade, tá? Então, vamos fazer aqui agora o cálculo da nossa segunda metade. Na nossa segunda metade, ele foi a uma distância de 60 km por hora. Então, ele andou 60 km em 1 hora. Concorda comigo? E aí, os mesmos 240 km foram percorridos em quanto tempo? Vou chamar de tempo 2. O segundo tempo. Quanto tempo ele demorou no segundo percurso? Ou seja, na segunda metade desse percurso. Muito bem. Vocês aí têm uma regra de 3 diretamente proporcional, como vocês podem ver. Vamos multiplicar cruzado. Vou ficar com 60 T2 igual a 240 vezes 1, 240. Bom, podemos aqui simplificar. Vamos simplificar. Podemos aqui, ó, já simplificar esse zero com esse zero, tá? Vamos simplificar mais cedo para vocês verem que também dá para fazer isso. E aí eu vou ter tempo 2 igual a 24 sobre 6. Tempo 2 é igual a 24 dividido por 6, vai dar 4. 4 horas foi o segundo tempo. Ou seja, na segunda metade, esse trem demorou 4 horas. Agora, o exercício ele quer saber o tempo total gasto pelo trem. Então, eu tenho aqui o tempo total de 6 horas na primeira metade, mais os 5 minutos, 5 minutos ali na metade, né? Que ele fez uma pausa, né? Ele fez uma parada de 5 minutos, mais o tempo que foi gasto na segunda metade, que foi de 4 horas. Então, eu tenho aqui 6 horas mais 4 horas, eu tenho 10 horas e 5 minutos. 10 horas e 5 minutos. Beleza. Professor, mas se fosse uma questão onde tivesse a resposta em minutos, e aí você teria que transformar, então, essas 10 horas em minutos. Como que você iria fazer? Simples, você iria pegar 60, que é igual a 1 hora, vezes 10. Não são 10 horas, então é 60 vezes 10 mais 5. E aí eu teria como resposta final 605 minutos, tá? E dessa forma a gente finaliza aí o nosso primeiro exercício aqui que eu trouxe para vocês. Agora a gente vai fazer aqui o nosso segundo exercício sobre equação do primeiro grau. Vem comigo aqui, ó. Esse daqui é um exercício muito mais simples, bem mais fácil. Olha só de olhar você já sabe que é tranquilo. Eu posso resolver isso daqui da seguinte forma. Resolvo isso aqui dentro primeiro, tá? 2 mais 3 é igual a 5. 5 elevado ao quadrado menos x igual a 12. A questão, ela quer saber aqui o valor de x. Então, a gente vai descobrir o valor desse x aqui. Olha só como que a gente vai fazer, ó. 5 ao quadrado é 25 menos x igual a 12. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar de lugar esse menos x e esse 12, tá? Eu vou mudar de lugar assim. E aí eu vou ter 25 menos 12 igual a x. 25 menos 12 vai dar 13. 13 é igual a x. Ou, se você preferir, escrever x igual a 13. Então, muito mais simples, muito mais rápido de se resolver. Resposta correta, letra E. 13 é a nossa resposta. Mais uma questão. Vamos lá, ó, uma questãozinha aí legal para a gente estar resolvendo. Questão que diz o seguinte.
Um determinado medicamento deve ser administrado a um doente 3 vezes ao dia, em doses de 5 ml cada vez, durante 10 dias. Se cada frasco contém 100 centímetros cúbicos do medicamento, o número de frascos necessário é... Bom, primeira coisa, ele está te dando isso aqui. O que é isso? 100 centímetros cúbicos. O que é 100 centímetros cúbicos? Bom, 1 centímetro cúbico, pessoal, é o mesmo que 1 ml, tá? Ou seja, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, 100 centímetros cúbicos é igual a 100 ml. Aqui diz o seguinte, que ele deve ser 3 vezes 5 ml vezes o quê? 10 dias, tá? Se eu faço essa conta, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter 3 vezes 5, 15. 15 vezes 10 é 150. Então, ele tem que tomar 150 ml. É o total, esses 150 aqui, ó, é o total, tá? Total a ser tomado, beleza? Então, esse aqui é o total a ser tomado, beleza? E aí diz o seguinte, o frasco contém, um frasco, ou seja, cada frasco contém 100 centímetros cúbicos. O frasco, se ele tem 100 centímetros cúbicos, ele tem o quê? Ele tem 100 ml, tá? Ele tem 100 ml cada frasco. E aí a questão é, se o total ele tem que tomar é de 150 ml, como que eu vou descobrir aqui quantos frascos eu vou tomar? Um frasco tem 100 ml, então você concorda que ele vai precisar tomar um frasco e meio, né? 1,5 frasco, você concorda? Então, ele vai ter que tomar um frasco, que é 100 ml, mais a metade de um frasco, que é 50 ml. Show de bola! A resposta é essa daqui, professor? Não. A resposta não é essa, não é 1,5. Bom, essa questão aqui ela ficou meio esquisita, tá? Mas ele precisa comprar um total de 2 frascos, tá? Ele precisa comprar um total de 2 frascos, porque cada frasco contém... Cada frasco, né, 2 frascos, cada frasco contém 100 ml. É o que está dizendo aqui, cada frasco contém 100 ml. Então, assim, se cada frasco tem 100 ml, ele só pode vender um frasco de cada vez, um frasco de 100 ml. Então, aqui você pode marcar a letra D de dado, 2. É uma questão que ficou meio ambígua, mas... A resposta correta, com certeza, é a letra D, 2. Vamos para mais uma questão. Questão aqui muito legal também de se fazer, ó. A soma das idades de duas moças é de 30 anos. E a mais velha tem 4 anos a mais que a mais nova. Então, a idade da mais nova é... Bom, então vamos lá. Vamos pensar aqui. Eu tenho a moça A mais a idade da moça B, um total de 30 anos, ok? Então, ali diz que a mais velha tem o quê? Tem 4 anos a mais do que a mais nova. Vamos dizer que a segunda, a moça B, seja a mais velha. Então, eu tenho ali A mais 4, porque seria a minha letra B, tá? Seria a moça B, que teria a idade de A, mais 4 anos. E aí eu tenho que ter aqui um total igual a 30. Eu vou ter aqui o quê? 2A, né? A mais A é 2, mais 4 igual a 30. Olha aqui a nossa equação do primeiro grau. E não é uma incógnita x. Eu tenho agora 2A igual a 30 menos 4. 2A igual a 30 menos 4, 26. A vai ser igual a 26 dividido por 2. O valor de A é igual a 13. Então, a mais nova tem 13 anos. A questão quer o valor da mais nova, então ela tem 13 anos. Se ela quisesse o valor da idade da mais velha, seria o quê? 13
mais 4. Então, a mais velha tem o quê? 17 anos. Aqui é anos e aqui também são anos. Então, a mais velha tem 17 anos e a mais nova tem 12 anos. E com isso, eu venho aqui te agradecer por mais uma presença aqui na nossa aula. Finalizamos aqui a nossa aula sobre equação do primeiro grau. Vamos continuar sobre esse assunto, mas agora, na próxima aula, vamos falar sobre sistema de equação do primeiro grau. Te aguardo na próxima aula. Até lá, eu fui!